E aí, Léo, play? Pré-vinheta também? Tem o lance da vinheta, né? Essa é uma aula sobre Cold Mail. Se você acha que Cold Mail não funciona, eu vou te dizer por que esta porra funciona e por que você deveria fazer isso depois da vinheta. Roda a vinheta, DJ! A primeira pergunta que você está se fazendo no jogo dos 7 erros é o seguinte: por que o Malci agora está bronzeado e com uma camisa diferente? Por quê? Porque ontem teve o churrasco de despedida da Academy. Essa aula está sendo gravada depois. Ou seja, esse é um erro de continuismo para aqueles que estavam prestando atenção aqui no processo. Mas agora que a gente já fez a piadinha da aula, vamos falar de Cold Mail? Se você é daqueles que acha que Cold Mail não funciona, eu vou te dizer algumas estatísticas aqui, porque que ele, na verdade, funciona até quando é mal feito. Tá certo? Presta atenção. 2020, dados de 2020, 3 bilhões de pessoas no planeta Terra usam e-mail. Tá certo? Que é uma coisa famosa e forte até entre os millennials. Entendeu? No tempo do Instagram, no tempo do WhatsApp, no tempo do TikTok, o pessoal está usando e-mail. É isso aí. Digo mais, 51% das pessoas olham o e-mail assim que eles acordam. E mais ainda, 21% das pessoas checam o e-mail pelo menos 5 vezes ao dia. Eu já te convenci ou a gente tem que falar mais alguma coisa aqui? E o lance é o seguinte, como eu ia dizendo antes, funciona até para quem faz mal feito. Porque a verdade é essa, a grande maioria das pessoas faz cold mail mal feito. O que é cold mail? É quando você, sem conhecer uma pessoa, você manda para a pessoa um ou mais e-mails tentando convencer a pessoa a ler o seu conteúdo e responder você. Isso é o cold mail. Isso pode ser feito do jeito mais escroto, ruim do mundo, que eu vou dizer para vocês 3 técnicas de fazer isso mais tarde, tá certo? Ou isso pode ser feito do jeito certo. E aí, o jeito certo é o seguinte, você imagina assim, se funciona mesmo mal feito, imagine se você estivesse fazendo do jeito certo. O jogo é mais ou menos esse, ok? Então o jogo é o seguinte, 3 tipos de e-mails que existem. Não é difícil, gente, presta atenção. O e-mail de template, tá certo? Ou seja, você compra um mailing, que é aquela coisa que você já sabe que não vai funcionar. Aí você compra um mailing e usa uma mensagem que já foi usada 372 mil vezes só no dia de ontem. Mas aí você faz isso, você faz de conta que está fazendo o seu trabalho e a outra pessoa do outro lado faz de conta que ela está lendo o seu trabalho. Qual é a chance disso funcionar? 0. Ou muito pouco, muito próximo de 0. Mas tem gente que faz isso ainda. Então, template não é legal. Beleza? Só se você quiser perder dinheiro. Para quem quer ganhar dinheiro, as 2 próximas são as 2 coisas que que você devia efetivamente estar se preocupando em fazer. Primeiro, o e-mail customizado. É aquele famoso e-mail 1 a 1. Veja só. A gente vai falar mais tarde sobre um negócio chamado ABS-ABM, que é quando você vai prospectar um número pequeno de contas que tem um ticket médio muito alto. Beleza? Para esses caras, o lance é o seguinte, você vai ter uma estrutura, você vai ter uma espinha dorsal do que você quer mandar de e-mail, você vai ter lá sua cadência de 5 e-mails, sei lá, eu gosto do número 5, né? 5 e-mails para uma pessoa. E aí, se você for trabalhar com e-mail customizado, você vai fazer o seguinte, você vai ter uma estrutura, uma espinha dorsal, nessa espinha dorsal você vai saber mais ou menos o que você vai fazer. E aí, para cada pessoa, você vai dar aquela famosa estudadazinha, 5, 10 minutos sobre a empresa, vai documentar no seu CRM os motivos pelo qual você está prospectando aquela empresa, e aí você vai pegar as informações-chave, montar no e-mail e mandar e-mail. Em algum lugar você vai ter um controle disso, porque você tem que mandar um e-mail, depois o outro, em timings diferentes. Então isso é importante que você faça isso, tá? E, nesse caso, você só está fazendo isso desse jeito porque o ticket médio, ou seja, quanto o cliente vai pagar para você, justifica esse trampo. Que é um corno job fazer isso. Então, vale a pena o corno job se for para o público certo. E aí, o terceiro tipo é o seguinte, é o direcionado. Esse aqui é o melhor dos 2 mundos. Por quê? Você vai entrar numa plataforma tipo a Speedio, que é, como eu já falei para vocês algumas vezes, a melhor plataforma de geração de leads do mercado brasileiro, ok? Vai gerar uma lista. Nessa lista, você vai falar especificamente para
tipos específicos, especificamente para tipos específicos, fantástico, né? De empresas, ou seja, padarias pequenas. Quando você vai falar com o dono de padaria pequena, você tem que usar um jargão ou outro, porque se ele é uma padaria pequena, ele é o cara que faz o pão. Ele é o cara que atende o caixa. Esse cara tem um perfil específico. O jeito que você vai falar com ele. Agora, você vai falar com um dono, se você quer vender para uma franquia, um grupo de padarias, um negócio, os caras têm, sei lá, 5, 10 filiais para cima de padarias, você tem que falar de um jeito completamente diferente, inclusive passando pelo decisor. Então veja como muda a linguagem que você vai fazer, e aí nesse caso você não vai escrever e-mail a e-mail, porque você não é maluco, você vai trabalhar com um negócio chamado customização em massa. Ou seja, para essa lista aqui de 100, 200, 300, 1000 empresas, eu vou usar essa linguagem, eu vou falar desse jeito para essas pessoas e vou soltar meus e-mails. E aí aquela mesma base pode ser usada e adaptada para tipos diferentes de listas. E esse é o grande lance, tá? Algumas melhores práticas sobre e-mail. Veja só. Sob hipótese alguma, use e-mail HTML. Não faça isso com a sua vida. Por quê? Porque os e-mails, os servidores de e-mail são altamente treinados. Aliás, a vida deles é bloquear e-mail spam. Só existe para isso. Tá certo? Então, se vocês botam no e-mail bonito, com a foto, um cara com o cabelo arrumado, bonitão, sem camisa, mulherada, não sei o quê, nada disso funciona, porque não vai chegar do outro lado, vai cair na caixa de spam direto. O cold e-mail que funciona, que eu gosto, que eu uso, é o cold e-mail falando com a pessoa, trocando ideia assim, ó. O objetivo é que a pessoa, o seu interlocutor, ou seja, aquele que o lê do outro lado, esteja recebendo um e-mail como se ele sentisse que fosse seu, pessoal, escrito especificamente para ele. Isso é super importante. Então, assim, galera, o assunto, esquece assunto longo, difícil, cheio de informação. O assunto é um tiro, velho. Tem que ser direto na cara da pessoa. Sem conversa, sem mimimi, sem blá, 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 sem nada. Tem que ser criativo. Eu gosto de assuntos engraçadinhos. Eu acho que a gente ganha... Veja, tem até uma coisa, um desafio intelectual nisso. Quando a pessoa vê o seu e-mail, ela fala assim, pô, não conheço esse filho de Deus. Mas eu achei interessante esse assunto aqui. Eu clico para olhar. Ou então, o assunto é tão pertinente que o cara nem pensa em quem mandou, ele já abre o e-mail. Detalhe, essas coisas não vêm prontas. Não tem regra sobre isso. Então você tem que testar. É super importante. Faz teste A, B, C, D, E, F, G, todas as letras do alfabeto. Você tem que ir testando as coisas e vendo o que funciona para você. Às vezes uma frase que é infame para o mercado funciona com a beleza para outra. Isso é super interessante. Veja, no nosso caso, a gente vende para vendedores e gestores de marketing e empresários. Eu acho que não tem público mais imune à mensagem de marketing do que a gente. Então a gente tem que ser direto ao ponto mesmo. Tem que desafiar a cognição da pessoa. Né? E você tem que pensar a mesma coisa para o seu público. No corpo do seu e-mail, aí tem 2 tipos de copy que você pode usar nisso. Tem a copy longa, que é para um tipo de pessoa que vai ler, que vai se desafiar no processo, ou seja, um texto mais longo no e-mail, e o texto mais curto. Para o nosso público aqui, funciona e-mails mais curtos, por definição. Porque, como eu já falei para vocês, as pessoas são imunes à mensagem de marketing. Então, assim, tem que ser curto, tem que ser direto ao ponto, tem que ser interessante, engraçadinho, não sei o quê, e é isso. Então, o que eu recomendo a você? Escrever da alma. Tem que ter um CTA, um call to action no final desse e-mail. A pessoa tem que querer ler o e-mail e responder para você. Pessoalmente, eu prefiro um outbound que não manda um link no e-mail. Eu pessoalmente prefiro isso. O que eu quero é que a pessoa me responda. Isso é super importante, porque ele está acostumado. Veja, até Aaron falou isso na entrevista que eu fiz com ele. Que foi, o que a gente precisa fazer no outbound é quebrar o status quo. Então o cara tem que pegar, ler o seu e-mail e dizer assim, que negócio diferente. Que pessoa com nome esquisito, que negócio diferente. A pessoa quer responder, quer falar com você. Ou então ela vai procurar saber quem é você ou a empresa que está representando. Esse é o cold e-mail que vale a pena. E ele vai gerar
3, 4 vezes mais resultado do que o cold e-mail feito de forma ruim. Invariavelmente. Tanto do ponto de vista de abertura de e-mails, quanto do ponto de vista de resposta. Erro estratégico. Errei, fiz o meu primeiro e-mail, mandei, não funcionou, desisti. Então, a menos que você seja a reencarnação de Einstein e tenha aprendido a andar da primeira vez que você levantou enquanto bebê, todos nós, meros mortais, tem que errar e acertar. Errar e acertar. Até num ponto que você tem muito domínio daquele público que você está falando. Esse é um jogo super importante, tá? Um gifzinho no e-mail vale. Mensagens com muitas imagens, como eu disse anteriormente, não vão rolar, porque as pessoas já estão acostumadas com isso. Emojis. Às vezes, em situações muito específicas, existem pesquisas que dizem que quando você tem muito emoji no e-mail, ele tende a dar mandar você com mais facilidade para a caixa de spam. Então, em algumas circunstâncias, vale a pena experimentar esse negócio para públicos diferentes. Agora que eu te dei contexto, deixa eu falar umas outras coisinhas aqui, tá? Por exemplo, o remetente do e-mail. Rapaz, de forma alguma, mande um e-mail, o remetente Speedio, remetente Microsoft, remetente... Ninguém quer falar com a empresa, até porque a empresa não fala com ninguém. Quem fala com a pessoa é uma pessoa. Então, você precisa criar pessoalidade no processo, né? Então, super importante, usar o seu nome, o nome da pessoa que vai falar no telefone, é o ideal que seja a pessoa que assina o e-mail, para você ir marcando a pessoa no processo depois quando você for fazer contato. Isso é super importante, tá? Cara, o assunto que você vai usar vai fazer toda a diferença no processo. E aí você vai fazer o seguinte, existe você pode desassociar o assunto com o e-mail em si. O assunto, a função do assunto não é vender o que você quer vender, não é fazer o agendamento. A função do assunto é pura e simplesmente fazer a pessoa abrir o e-mail. Isso é super importante, tá? Porque às vezes a pessoa quer contar toda a história da humanidade no assunto. Não importa. A missão do assunto, vou falar de novo, é fazer o cidadão clicar no e-mail e dedicar alguns segundos a ler alguma coisa do começo do e-mail que foi criado. Deixa eu dar para vocês alguns exemplos bárbaros, porém simples e ridiculamente engraçados que a gente usou aqui ao longo do tempo, tá? Um que a gente usava há muito tempo atrás, logo quando eu pessoalmente rodava o Outbound, é que eu usava o nome da pessoa. Eu botava o nome da pessoa e botava um complemento ali. Assim, e aí, João? Ridiculamente simples, nada criativo, nada, mas eu estava fazendo um tipo de customização com uma série de palavras-chave familiares que basicamente fazia assim, quem é esse filho de Deus? Eu devo conhecer esse cara, por isso que ele está mandando esse e-mail desse jeito. Isso funciona, que é uma beleza. Sobretudo para empresas menores, porque você está falando diretamente com o sócio ou dono. Você bota o nome da pessoa, batata, né? Um e-mail agora da série dos mais engraçadinhos. Você conhece o Mário? Eu sei o que você pensou nesse momento, tá certo? A gente usou isso numa newsletter que deu bons resultados. Embora a newsletter não tenha nada a ver com cold e-mail, mas é um exemplo de como você pode ser criativo no assunto para fazer as pessoas abrirem o e-mail. E aí, galera, aqui é a cabeça de cientista. É real isso. Eu falei, digo e repito isso 1000 vezes. O assunto do e-mail. Gente, se você está nesse momento olhando a vida dos outros nas mídias sociais, pensando na morte da bezerra ou alguma outra coisa, não faça. Esse é um assunto super importante. Tá? Então, assim, qual é a combinação de palavras que você vai usar para que a pessoa clique no e-mail? Isso é tudo que tem que ter na sua mente. Não existem regras aqui. Jogo aberto total, contanto que a pessoa clique no e-mail. Identificação. O seu interlocutor já te conhece de algum lugar? A sua marca é conhecida? O processo que você está vendendo é um processo importante no momento? Tudo isso pode ser usado logo de cara, no começo do e-mail, para você criar familiaridade com o seu interlocutor. O que você tiver de arma para se colocar mais próximo da pessoa, está valendo no jogo. A aparência do e-mail é super importante. Veja só, no final das contas, a pessoa vai te julgar se seu e-mail é torto, se ele veio com uma maiúscula onde não devia estar, minúscula onde devia estar, erros de ortografia, etc, etc.
seja, gasta um pouquinho de atenção nisso, tá? Não é para ser uma obra de arte, você gastar horas e horas e horas e horas fazendo as coisas, mas também não é para ser uma coisa malaganhada de qualquer jeito. Então tem que vir bonitinho, organizadinho, dentro de um processo que a pessoa queira abrir o e-mail, queira ler o e-mail e te julgue positivamente. Umas métricas super importantes aqui no processo, tá? Primeira delas, a mais importante do processo de envio de e-mail é bounce, tá? Ou seja, você tinha lá na sua lista 1000 e-mails. Se você tem uma taxa de bounce de 50%, significa que você tentou mandar 500 e-mails dos 1000 que vieram, simplesmente não funcionaram. Você tentou mandar um e-mail e esse e-mail não chegou do outro lado. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Você imagina o seguinte, você gastou um puto de energia para criar copy, assunto, pensar em briefing, pensar no processo e tal. Você gastou energia foda nisso. Horas de processamento. Aí se você comprar uma lista bosta, uma lista ruim, você está literalmente jogando seu dinheiro fora, seu tempo fora. É por isso que, por exemplo, na Speedio, a gente tem uma assertividade de e-mails, ou seja, se você entrar na Speedio, validar os e-mails, você vai ter uma assertividade superior a 80%. Porque a gente é super cuidadoso no processo de fazer essas validações para você. O que é um processo super importante do processo de prospecção ativa. Quando você manda um e-mail e ele dá bounce, a sua caixa de e-mail, além de você jogar o seu tempo fora, você está queimando o seu servidor. E se você fizer muito disso, o seu e-mail vai chegar no momento que ele vai parar de mandar e-mail. Na verdade, ele vai mandar os e-mails e eles não vão ser recebidos pelo outro lado. Porque o seu e-mail vai perdendo pontuação ao longo do tempo. Isso é super importante. A taxa de bounce vai fazer toda a diferença para você. Spam é assim, você manda 1000 e-mails e os 1000 e-mails são até recebidos do outro lado. Mas 800 deles vão para uma caixa específica chamada spam que ninguém olha. Aí você se lascou do mesmo jeito, porque se ninguém olha no seu e-mail, pensa aí no seu Gmail, no seu Hotmail, no seu Outlook, no seu Zorro, no seu o que for, tá? No seu provedor de e-mail. Todos eles vão ter uma caixa inbox, que é onde você entra para olhar suas correspondências. E vai ter um lugar lá chamado spam que você não olha nunca, né? Então o spam, ele é tipo um zagueiro, ele está ali para defender o tempo do usuário do e-mail. Então se você não organiza o seu e-mail corretamente, seus e-mails vão acabar caindo no spam e, portanto, não gerando resultado. Tá? Técnicas para seus e-mails não irem para spam, como eu falei anteriormente, nada de imagens do e-mail, nada de e-mail HTML, essas coisas todas que eu falei, tudo isso compõe para que o seu e-mail tenha confiabilidade para cair no inbox da pessoa. No final das contas, o que o servidor de e-mail está fazendo, o que o zagueiro está fazendo, é certificando que só vai para o inbox o que realmente é uma mensagem real. Ele está protegendo o usuário de um cold e-mail, a verdade é essa. E a nossa função aqui no Outbound é fazer um negócio diferente, interessante o suficiente para chegar na caixa de entrada do seu interlocutor, da pessoa que vai pagar pelo seu serviço, seu produto. A taxa de abertura é um número muito importante, por quê? Porque ele vai te dizer o quão sexy foi o seu assunto. Você não vai conseguir fazer agendamento nenhum, você não vai conseguir fazer venda nenhuma por outbound se as pessoas não clicarem no e-mail para ver o que tem por trás do assunto, né? Então a taxa de abertura, como eu disse anteriormente, o que ela vai fazer é enriquecer esse processo para você. Ou seja, aquele assunto ali, ele é o que mais converte, então vale fazer qualquer coisa embaixo daquele e-mail para certificar que a pessoa que está ali está clicando e está lendo o conteúdo. Então, taxa de abertura é isso. Ainda no mundo da contagem dos cliques, né, das coisas, ou seja, agora tem também aquele tipo de e-mail que as pessoas gostam de mandar com um link dentro dele. Do tipo assim, ó, clica aqui para ver meu curso, clica aqui para ver o produto que eu estou te mandando, essas coisas. Eu disse para você anteriormente que eu não sou muito fã disso, porque eu gosto de criar conversas em e-mails, tá? Mas, se você for usar um link no seu e-mail, faça isso com uma quantidade. Aí você vai ter uma taxa, que é a quantidade de pessoas que clicam efetivamente no link. E aí isso vai se tornar, se você for usar essa estratégia, isso vai se tornar excepcionalmente importante no processo. Ou seja, quantas pessoas estão abrindo e-mail,
quantas pessoas estão clicando no link dentro do e-mail. Detalhe importante, e-mails com link tendem a cair no spam e assinaturas do seu e-mail. Veja só, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Isso é uma dica super importante, que é o seguinte: se a sua assinatura de e-mail for aquela assinatura carregada, se tiver foto sua de braço assim do lado, cara de mal, cara de sexy, aquelas coisas, tira tudo isso, faz a versão simples, tá? Inclusive, produção, bota na tela aí as minhas duas assinaturas, a assinatura para uma conversa que já começou e uma assinatura simples de primeiro e-mail. Use sempre a versão simples, porque isso vai diminuir a chance do seu e-mail ir para o spam. É uma coisa super importante. Ou seja, eu não recomendo para e-mail de outbound você mandar mídias sociais, o link não sei o que, o press release não sei o que, coisa de imprensa, nada disso interessa nesse momento. O foco tem que estar no texto que você está mandando para o seu interlocutor. Taxa de resposta, meu favorito, minha métrica de obsessão dentro do outbound é a taxa de resposta. Por quê? Isso é quando você bateu na porta da pessoa e a pessoa falou, quem é? Aí a pessoa olhou no buraquinho da porta. Quando a pessoa fez isso, você tem a oportunidade de fazer o seu trampo. Aí o show é seu. Então assim, o objetivo todo do e-mail para mim é que a pessoa responda o e-mail. Tá? Cada uma dessas números, dessas coisas que eu estou te dando, dessas métricas, você vai ter que escolher qual vai ser sua métrica de obsessão. Tá? Por exemplo, se você for trabalhar com levantamento de mão, sua métrica de obsessão vai ser a taxa de resposta. Se você vai trabalhar com a venda de um produto barato, provavelmente sua métrica de obsessão vai ser a quantidade de cliques no link. Se você vai trabalhar com outbound que junta e-mail e telefone para ligar para quem abriu o e-mail, provavelmente a sua métrica de obsessão vai ser cliques no e-mail. Isso vai definir tudo na sua estratégia. Ou seja, você vai entrar no jogo na retranca, no ataque, no contra-ataque, o que você vai fazer lá? Você tem que definir isso, inclusive relacionado a métricas. Por fim, a taxa de conversão. Quem é a taxa de conversão na fila do pão? É quantas pessoas fizeram o trampo inteiro. Ou seja, quantas pessoas... Tem muita gente que trabalha com isca digitais, né? Venda de produto online, tipo curso, essas coisas. Então assim, quantas pessoas viram o e-mail, abriram, clicaram e baixaram? Quem fez esse trampo todo? Essa métrica de obsessão é a taxa de conversão. Super importante. Ou seja, cold e-mail é coisa séria. Pode gerar muito resultado, pode gerar vários impactos na sua vida. Tô pensando nisso que, veja só, você pode usar qualquer enviador, você pode usar os nossos dados com qualquer enviador de e-mail que você quiser, contanto que você faça. Agora, se você quiser um jeito fácil de fazer isso, a gente criou a nossa própria plataforma de envio de e-mails que tem como objetivo da vida simplificar o processo. Vai ter um outro módulo falando especificamente sobre isso, tá? Então tá tudo bem, você não precisa se preocupar com isso agora, mas só queria deixar na sua cabeça aí gravado que se você quiser um troço fácil de usar, é nós na fita e o nome do nós é Speed Mail. É isso, esse é Cold Mail para você, uma aula super importante. Eu vou ver você na próxima, mas antes de você ir para a próxima, as suas anotações são importantes. Se certifique, se precisar voltar essa aula, volte. Foi um monte de detalhe, eu sei que a gente jogou bastante coisa em cima de você nessa aula agora. Se for necessário, reassista a aula, anote, porque na hora que você for fazer o e-mail em si, você vai precisar dessa informação. Vai ser importante, sob hipótese alguma, faça de qualquer jeito. Valeu? Simbora?